Olá, eu sou Thaís Rocha e está começando mais um episódio do Colin Quem Entende, o podcast onde eu converso com especialistas convidados e a gente compartilha reflexões, ferramentas e experiências para tornar a jornada universitária mais leve, consciente e cheia de sentido. Porque entender é o primeiro passo para transformar. Preparado para enxergar o lado invisível da vida acadêmica? Então cola com a gente! Não é raro a gente ver na mídia, né, informações sobre professores adoecendo mentalmente por conta da pressão no trabalho, da falta de acolhimento, excesso de cobrança. Enfim, mais uma vez, nenhuma novidade, né, nada de especial, diferente de outras profissões, mas pensando em termos de instituição, eu percebo uma diferença bastante marcante se a gente comparar uma instituição pública e uma instituição privada de ensino. Não que o professor que trabalha na instituição pública ele possa chegar lá, simplesmente se acomodar e tocar de qualquer jeito, porque teoricamente ele tem menos risco de perder o emprego. Mas eu já vi situações muito delicadas em instituições privadas em que existe um desmerecimento mesmo do mérito daquele professor. E aí a pessoa se vê numa condição de precisar continuar trabalhando dentro daquele lugar que não percebe o valor que ela tem. Dentro de uma carreira de 40 anos, vão existir momentos em que você não está bem, em que você não vai ser capaz de entregar o seu melhor, em que você não vai cumprir determinadas metas, né? Você tem, às vezes, seus pais que estão adoecidos, o seu filho que tem um problema de saúde, você mesmo tem um problema de saúde, né? Ou questões emocionais, de relacionamentos, enfim. Então, são tantas questões ali ao longo de uma carreira que seria muito interessante que as instituições tivessem esse olhar mais humanizado para os seus funcionários, né? Porque, no final das contas, o que constrói o nome da universidade não é a gestão em si, são todas aquelas pecinhas que estão ali na base fazendo aquela máquina rodar, né. Então, como é que você percebe, assim, que as próprias instituições de ensino, né, que caminhos elas poderiam tomar, ou que olhar elas poderiam tentar desenvolver para evitar o adoecimento do docente e incentivar para que a pessoa possa entregar o seu melhor? Eu lembro que recentemente eu li um livro muito interessante falando numa situação empresarial. Chegaram à conclusão de que o funcionário não entrega o seu melhor por culpa do seu gestor direto, muitas vezes. Aquele funcionário que tem o potencial, que tem todas as ferramentas para entregar o seu melhor, às vezes ele escolhe não entregar o seu melhor porque o seu gestor não reconhece, não incentiva, não estimula, não acolhe. Então, assim, existe todo esse jogo, né, dentro do contexto. Olha, isso é um ponto importantíssimo que você traz, e a gente hoje vê muita literatura, né? Muitos livros, muitos manuais, muito voltados para a empresa, né? Mas a gente tem que pensar que dentro da universidade essas coisas acontecem. Então eu costumo dizer que o professor não adoece sozinho. Ele adoece dentro de um sistema e usando uma palavra hoje que está sendo muito debatida, dentro de um sistema tóxico, né? Um sistema que muitas vezes não olha para ele e busca só os resultados dele. Então eu acho que a universidade ela tem uma grande culpa, seja a pública como quanto a privada. A pública também vai para um outro extremo, muitas vezes. Muitas vezes o professor, dentro de uma universidade pública, também se senta num lugar comum e confortável para ele, que também é dentro de uma memória de uma universidade. Nós do Brasil, eu costumo dizer que a gente fala muito, compara muito o Brasil, mas a Universidade do Brasil ainda é uma coisa muito nova, muito nova. Então, assim, se comparando com países, né, da Europa e do próprio Estados Unidos. A gente ainda tem uma prática de universidade que a gente importa modelos, mas muitas vezes a gente também se acomoda dentro daquela história que a universidade traz. Então, a famosa universidade pública, ela traz uma estabilidade. Você realmente, para sair da universidade pública, você tem que fazer alguma coisa muito ruim, né? Para que você possa ser exonerado de um cargo. Agora, por um outro lado também, muitas vezes a própria universidade, dentro da sua reitoria, também senta dentro seus departamentos, das suas coordenações, senta naquele modelo de que a gente não tem recurso,
ninguém aqui é patrão, e muitas vezes o professor também, né? Escolhe o que ele vai fazer, né? Muitas vezes ele também reproduz um discurso de 10, de 20 anos atrás, então também muitas vezes é um ambiente tóxico. E a universidade particular, ela tem a cobrança da sociedade, do salário direto, do resultado direto. Então, ela também tem que ter um olhar sensível que quando o professor não é ouvido e não é valorizado, ele também não vai entregar igual ao o livro que você leu, quando você tem dentro de uma equipe potenciais diferentes que poderiam ser muito mais desenvolvidos quando você é um líder que intimida. Porque às vezes o reconhecimento, Thaís, ele não passa só pelo financeiro, ele passa pelo respeito a você. Porque o financeiro é uma consequência que você acaba tendo quando você está bem. O seu retorno, ele aparece e aparece também para a universidade, quando o professor está muito mais produtivo, ele está se sentindo muito mais valorizado, e às vezes a valorização não parte por uma gratificação extra, mas parte por um conhecimento. Então, aonde que eu acho que as universidades podem olhar, tanto a pública quanto a privada? Mas vamos pegar a privada aqui, que por causa de uma avaliação, muitas vezes ele chama o professor e fala exatamente como você trouxe aqui. Primeiro, ele tem que saber falar. Ele tem que saber ler uma avaliação com um filtro, porque o aluno também se vinga muito do professor na hora da avaliação. Então tem que saber também, muitas vezes, ler aquilo como um filtro, mas também valorizar algumas coisas que se repetem naquela avaliação, porque também tem professores de várias gerações que muitas vezes também banalizam a avaliação, né? Não, aquilo ali é só coisa de aluno que também porque normalmente quem faz a avaliação é o aluno que gosta muito do professor, que está muito bem, ou aquele aluno que se dá mal. A gente tem que tentar trazer na avaliação aquela faixa média ali. Então, a universidade tem que saber ler uma avaliação com um filtro. Na hora de apontar alguma coisa com o professor, é tentar entender que muitas vezes, ouvir o professor, o que que aconteceu? Né? Me conta aqui, o que que está acontecendo? Por que que, de repente, um grupo X, né, colocou que a sua prática está assim, assim, assado? Vamos ouvir o professor. Vamos entender também que tem coisas que, dentro do que eu já respondi hoje aqui com você, que o tripé pesquisa, né? Sala de aula, ensino, pesquisa e extensão, ele existe. Mas a universidade tem como também ditar as suas regras em relação à carga horária. Será que esse professor não está dando aula demais? Será que esse professor não está sendo colocado em algumas coisas, algumas aulas, inclusive, às vezes até fora da especialidade dele, você sabe disso? Tem professores que às vezes são, né, colocados, aqueles famosos professores coringas. Será que você também não está exigindo demais do professor? Será que você também não pode olhar e revisar aquela carga horária do professor, conversando com ele? Será que dentro do seu projeto de gestão você também não pode criar um espaço de escuta para aquele professor, aonde você possa, inclusive o próprio núcleo que eu trabalhei durante muitos anos, que ele era um núcleo de apoio didático pedagógico ao professor. E muitas vezes a gente recebia avaliações assim absurdas com professores que eram referências internacionais, e os alunos estavam criticando, e a gente tinha que saber como abordar aquilo, e às vezes a gente escutava uma fragilidade daquele professor. Eu me lembro muito de um determinado professor que foi assim uma grande referência para mim, que ele falava assim para mim: Helena, eu sou aplaudido de pé nos maiores auditórios do mundo inteiro. Sou honoris causa aí no mundo inteiro. Tem salas de aula em universidades estrangeiras que têm o meu nome, e esses pirralhos estão dizendo que eu não sei dar aula. E eu dizia para ele: leia isso com filtro. Olhe também aquele determinado aluno, né, dentro do que ele está criticando você, né?
Então, vamos também olhar o que que você pode melhorar em relação a isso. Então, eu acho que a universidade tem que criar espaços de escuta para o professor, aonde o professor possa se abrir sem ter medo de perder emprego. Às vezes ele está dando aula demais. Ele está assumindo mais coisas que ele pode. E isso na universidade também é fácil de fazer, mas é mais fácil demitir. É mais fácil você se impor pelo medo, porque nós fomos criados por uma cultura do medo. Então, tem que quebrar a, a cultura do medo e escutar mais o professor, respeitar mais o professor, criar espaços de escuta para o professor, espaço de trocas, de vivências. Volto a dizer o que eu falei lá no início. Não tem os núcleos docentes para tudo, para discutir política de extensão, para poder pegar, apresentar os projetos para ganhar as bolsas, não tem para reformular currículo? Tem também para trocar as dores dos professores, o seu reconhecimento ao professor, valorizar e valorizar que muitas vezes aquilo que ele faz é o melhor dele. E se não está bom, vamos tentar ensinar. Ensinar que eu digo não é mandando fazer curso, não, né? Aqueles cursos enormes, não. É trocando, é ouvindo, é exigir, é mostrar que você também está preocupado com o crescimento profissional dele, né? Que você também respeita a história dele. Então, eu acho que a universidade, quando a universidade cuida do professor, ela está cuidando dela própria. E ela vai conseguir o 7 na CAPES. Ela vai conseguir lá as 5 estrelas para o guia do estudante, que ainda existe, apesar de ser digital hoje, né? Ela vai conseguir os rankings, as publicações, no momento também que ela desenvolve esse espaço e essa revisão. Dizer que não, eu só estou cumprindo a legislação do MEC, não é verdade. Você pode pegar a legislação do MEC e interpretar da melhor maneira que possa se adequar àquele docente, que muitas vezes ele é melhor numa coisa do que ele é na outra. E você tentar explorar dele o que ele tem de melhor. Não é como colocar, e eu sei que coloca, você só não perder o seu emprego porque eu preciso de você para trabalhar muitas vezes na captação de aluno. Tem universidade que pega professor para trabalhar em captação de aluno. E eu acho muito legal o professor falar para captar aluno, às vezes em palestras, em algumas coisas, quando o aluno vai fazer uma universidade extramuros, que as escolas vêm visitar as universidades, acho bacana você dar a oportunidade do aluno participar de um dia dentro daquele curso. Agora, isso não pode ser exigido de um professor que ele seja um marqueteiro, ou isso ser uma coisa mais inferiorizada para ele não perder o emprego. Então, eu acho que a universidade tem que desenvolver espaços de escuta, espaços de apoio ao professor, rever as suas cargas horárias e, acima de tudo, valorizar o ensino, porque o ensino é uma coisa importante. E ler a avaliação com filtro. Nem e com um filtro mediano. Nem banalizar a avaliação, que a gente também tende a ir para o outro lado, isso aí não serve para nada, como também não levar aquela avaliação a ferro e fogo. E muitas vezes diminuir, demitir, né? Desvalorizar aquele professor e principalmente quando ele está num momento muito difícil. Aí vai a professora mulher, né? Que a gente sabe que no momento de gestação a gente volta para uma universidade particular sempre com aquele medo, né, muito grande de ir agora e o filho fica doente, e aí você vai esquecer que tem filho, né? Então a universidade, ela tem que cumprir, hoje elas cumprem por força de lei, mas não só por força de lei, né? Ela tem que cumprir alguns requisitos que pode, além da lei, e eu costumo dizer que bom que a gente hoje tem leis que forçam as empresas e as universidades a olhar de uma outra maneira, mas é cumprir com a lei, mas acolher, ter um olhar mais sensível, conhecer os seus professores. Para isso tem departamentos. Para isso a universidade é Você não quer ter muito aluno? Então, para ter muito aluno, tem que ter muito professor. Para ter muito professor, tem que ter alguém para ajudar essa roda a rodar. E por aí vai embora. Então, eu acho que uma coisa sensível. A universidade tem uma responsabilidade, o professor tem que também saber se valorizar em relação a isso,
não ter medo, acreditar também nele, né? Tentar dar o seu melhor e tentar se respeitar também. Esse eu acho que é o grande recado que a gente tem que deixar aí para interpretar essas questões. São questões sensíveis, assim, né? Como você comentou, e eu acho que tem um pouco disso, né? Eu acho que é muito importante as pessoas sentirem que o seu trabalho é valorizado, é visto, né? Que os momentos de fragilidade vão ser acolhidos, né? Que existe um espaço para você ser humano dentro do seu trabalho. E essa valorização, ela vem exatamente desse conhecimento, né? Do seu chefe direto, seja um chefe de departamento, seja um coordenador de curso, dele te conhecer de fato, dele ter essa curiosidade de saber quem você é, o que você faz, quais são as suas habilidades, quais são as suas fragilidades, né? Onde está aquele ponto que você pode melhorar e fazer um feedback produtivo, assim, né? Construtivo, né? Você ter aquela possibilidade de ter uma pessoa que olha uma avaliação em que você não foi tão bem cotado pelos alunos e diga, olha, a gente entende que existe o aluno que quer a retaliação, que quer a vingança, e existe o aluno que de fato percebeu ali que a forma como você está fazendo pode ser melhorada. E a gente tem que achar esse caminho do meio. Então, isso tudo é muito importante, assim. Eu acho que são muitos contextos diferentes, né? Assim como quando a gente conversou sobre alunos, a gente falar sobre docentes também são contextos múltiplos, mas, de toda forma, é necessário essa visão, essa humanização do professor, essa compreensão de que são pessoas que estão exercendo um papel importantíssimo, que é o de formar os próximos profissionais daquela área, mas que eles também têm momentos em que eles precisam de uma mão estendida. E uma coisa que vai aqui, só para fechar, né, a nossa fala, é uma coisa também para a universidade particular, né, e que a gente vê muito, e cabe também nós, professores, a quebrarmos esse, esse modelo que vem criando, né? Eu costumo dizer, nada, durante toda a minha vida, nada mais me incomoda quando a gente diz que aluno é cliente. Aluno não é cliente. Aluno é pessoa, aluno é aluno. A gente aqui não está vendendo um produto, a gente está formando opinião. Então, para que a gente também possa acreditar e ser respeitado nisso, a gente tem que combater essa fala. É difícil, né? Às vezes a gente se cala. Quantas e quantas reuniões de professores a gente não saiu na vida querendo dar na cara daquele que estava lá comandando a reunião. Mas a gente também, muitas vezes, para transformar, a gente tem que se posicionar. Se posicionar sem agressividade, sem uma coisa que a gente aí não cabe nessa conversa, mas é uma coisa que a gente está vendo tanto hoje no mundo, sem polarizar, né? Não é o bom e o mal, né? Não é o lado de cá e o lado de lá. É o meio termo, né? Então, sem polarizar, a gente também precisa se posicionar. Porque na hora que a gente se posiciona e se posiciona com fundamento e com seriedade, a gente ganha respeito. Então, eu acho que esse é um ponto forte para a gente combater dentro das universidades, principalmente a universidade particular e aquelas universidades que eu costumo dizer assim, universidade de massa. Quando eu falo universidade de massa, eu não estou falando que o ensino é ruim, mas é uma universidade que só está preocupada com o número de alunos que está entrando nele. E a gente não tem que, inclusive, se preocupar tanto com o número de alunos que está entrando, né? E a gente sabe até que é uma outra coisa que é quebrar, mas aí já é para uma outra conversa, que é muito cobrado do professor, principalmente os que pegam os primeiros períodos, e quem está na coordenação também, é a questão da evasão. E a gente sabe que a evasão, ela existe, e ela é grande mesmo. O que entra, às vezes, 100 e formam 30, 40, e essa evasão, ela é natural. Mas você tem que formar aqueles 40 muito bem, para que eles possam fazer a diferença. Não vender um diploma, não ganhar um diploma. Então, eu acho que isso também parte para a gente, da gente se posicionar para que a universidade também possa nos respeitar. Esse foi o Colin Quem Entende. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com seus colegas e ajude a espalhar essa rede de apoio acadêmico. Acompanhe os próximos episódios e lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Até a próxima!